Bom dia a todas e todos. Entro em contato para conversarmos um pouco sobre as últimas retificações na Resolução 024 de 2020, que institui o regime de exercícios domiciliares especiais, o RED, que aconteceram e foram chanceladas agora, nessa última reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM, o CEP, no dia 9 de fevereiro, nesta última terça-feira. E também a aprovação do calendário 2021.1 em rede, também na mesma ocasião, na mesma reunião do CEP. Bom, convém ressaltar aqui alguns elementos que têm sido objeto de dúvidas por parte de coordenadores de curso, chefes de departamento, unidades, a respeito dessas aprovações da terça-feira. Então, a partir de 12 de abril de 2021, nós teremos um novo calendário rede, né? Calendário esse que vai seguir nos mesmos moldes do calendário de 2020.2, calendário que trabalhará com atividades remotas, né, com regime de exercícios domiciliares, com o uso de tecnologias educacionais em rede, preservando aí a tríade recursos, atividades e interação-interatividade. Então, nesse sentido, nós temos a continuidade de um semestre em rede que inicia no dia 12 de abril e que se encerra em meados de julho, certo? Também na mesma ocasião e na mesma reunião, nós alteramos, então, alguns artigos, né, acrescentamos, na realidade, um artigo à resolução, que é o artigo 38, então ele foi sendo modificado a partir das suas letras para que ficasse, então, registrada essas modificações, e nesse sentido se amplia mais um rede, certo? Em 2021.1. Também surge aí já um anúncio sobre a possibilidade de um calendário suplementar. O que é tratado dentro da resolução é que o calendário suplementar ele somente inicia com um plano de retorno, certo? Então o plano de retorno, ele por sua vez depende da análise da pandemia, da conjuntura da pandemia, por parte das autoridades locais e regionais. Então esse plano de retorno ele é proposto pela Comissão Geral de Biossegurança da Universidade Federal de Santa Maria e aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Quando esse plano de retorno for aprovado pelo CEP, aí então será proposto, né, provavelmente numa mesma reunião, o calendário suplementar, que é um cronograma para esse calendário suplementar, certo? Uma coisa importante que também foi aprovada na reunião de terça-feira é que o calendário suplementar será um calendário modular, escalonado e adaptável à realidade de cada curso. Ou seja, quando der a autorização do plano de retorno e nós tivermos a possibilidade de implementar esse cronograma do suplementar, que vai dar as datas ali para a propositura da oferta, matrículas e implementação, os cursos poderão implementar imediatamente após o plano de retorno. Então, em uma situação fictícia, se a gente tiver um plano de retorno para maio, né, de 2021, nós poderíamos, no mesmo mês, após a implementação desse cronograma, os cursos poderiam implementar de forma gradual e escalonada, então, justamente as suas estruturas. E pede-se, também orienta-se, de acordo com a resolução, que se priorize para esse calendário suplementar, as atividades práticas que não foram executadas. Então, é um processo de recuperação. Na realidade, o calendário suplementar ele é na realidade uma grande estrutura que vai se acoplando à existência do calendário 2021.1. Então, as coordenações de curso já vão, de certa forma, planejando esses elementos que ofertarem, em um dado momento, disciplinas teóricas, terem espaços realmente nas suas grades para ofertar no calendário suplementar essas disciplinas práticas que faltam. E a partir dessa oferta das disciplinas práticas no suplementar, ir escalonando esses elementos da oferta. Por exemplo, começar com os últimos semestres em face dos formandos, né? Criar esses módulos, cumprir essa carga horária, depois os semestres mais ao centro, ao meio do curso, dentro da sequência aconselhada, e depois os semestres que estão mais ao final do curso.
Então a ideia é que ele seja modulado após cada análise, que vai depender da análise das coordenações de curso, das chefias de departamento, vai depender também de uma mensuração da quantidade de pessoas que vai estar com aprovação e auxílio das comissões de biossegurança setoriais, a partir então desse plano de retorno e do cronograma do calendário suplementar. O calendário suplementar, na realidade, ele não é um novo calendário específico, ele é uma sequência de ofertas estipuladas por cada curso que vai se adequando e se adaptando, enquanto também acontece o RED no formato Renoto, o RED 2021.1. Por isso que os cursos vão poder enxergar nas suas grades os horários disponíveis para colocar essas atividades. E aí então a gente passa a ter um calendário suplementar que se estende durante todo o ano de 2021. Nós vamos ter calendário suplementar provavelmente até janeiro e fevereiro de 2022. Né? Na nossa reunião do CEP foi estipulado até 30 de dezembro, né? Então, até o final do ano de 2021, para que você consiga ir gradativamente, modularmente recuperando essas atividades práticas que não foram ministradas. Nesse sentido, então, orienta-se que a prioridade para disciplinas teóricas seja ofertadas pelo RED. Então, nós teremos um sistema híbrido nesse ano de 2021 até termos uma recuperação mais incisiva desse processo todo. Então, nós teremos disciplinas teóricas ofertadas pelos calendários RED 2021.1 e provavelmente 2021.2, né? E as disciplinas práticas, recuperando as práticas que não puderam ser realizadas no 2020.1 e no 2020.2, a partir desse calendário suplementar. Então, vai ter um prazo para que as coordenações organizem essa oferta, né? Então, nós temos aí um período de planejamento acadêmico que vai nos meses de fevereiro, março e abril. Então as coordenações já vão pensando no encaixe dessas ofertas, elas vão já colocar em prática as ofertas do RED 2021.1 e já vão, quando sair o plano de retorno, já vão estar preparadas para solicitar as ofertas dessas disciplinas práticas de maneira escalonada. Então essa medida ela foi necessária, foi discutida largamente com as comissões do CEP e ela foi extremamente necessária para que se desse vazão às diferentes e distintas realidades dos cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Por exemplo, nós temos cursos de graduação que chegaram a um ponto de saturação, né, que não poderiam ofertar mais disciplinas teóricas e que justamente precisariam já ir executando atividades práticas. Então, isso é possível a partir dessa liberação do plano de retorno, e é possível que esses cursos vão executando. Lembre-se que a possibilidade do suplementar é de acordo com a análise de cada curso em consonância com os departamentos didáticos que colocam aí os encargos didáticos, né? Então é uma construção que deve ser sempre uma construção colaborativa. Se um dado curso entender, saiu o plano de retorno em maio, que não pode iniciar com as atividades práticas em maio, ele pode iniciar mais adiante. Tem todo o ano de 2021, né, para executar essas atividades a partir de um suplementar, né, que vai sendo adaptável, modular e escalonado a cada realidade dos cursos. Então, o que nós temos hoje é uma realidade híbrida, a possibilidade de execução de disciplinas teóricas a partir do RED 2021.1 e provavelmente do RED 2021.2, e as atividades práticas elas vão sendo executadas a partir do plano de retorno aprovado, né, com um cronograma do suplementar para propositura de ofertas e execução, então, dessas ofertas caso a caso, adaptável à realidade de cada curso. Né? Então, o curso ele vai definir quais são os módulos que começam agora, quais são os semestres que começam agora, para que possa fazer isso de uma forma tranquila, dialogada e colaborativa as suas recuperações. Então, acho que esses são alguns elementos importantes de serem salientados aqui também. Nós temos também a possibilidade de, a partir desse momento, nós vamos circular agora, ainda hoje provavelmente, né, nós vamos circular então informações sobre o caráter de excepcionalidade de atividades presenciais executadas dentro da UFSM. E essas atividades presenciais executadas, né, que podem ser práticas, estágios, disciplinas práticas, né, elas podem ser propostas em face da justificativa desse caráter de excepcionalidade, ou seja, são formandos envolvidos, né, que precisam realmente executar determinadas práticas,
A partir dessa justificativa, uma consulta à Comissão de Biossegurança Setorial, que por sua vez pode consultar a Comissão Geral, caso entenda necessário. Uma aprovação no colegiado de curso, a anuência das chefias de departamento quanto aos encargos didáticos, e nessa proposta vai estar presente aí os horários a serem executados, a quantidade de acadêmicos que será incluída, o dia da semana em que vai ser executado essa atividade, o espaço físico, no planejamento de biossegurança, a questão do distanciamento, do uso de EPIs, do uso de álcool em gel, enfim, a proposta ela vai vir como uma proposta completa, vai ser repassada também as unidades para o auxílio, em relação ao espaço físico e encaminhada para o GRADE, então, para a autorização dessa proposta. Lembrando que na proposta vai também o termo de adesão, que é o anexo da resolução 024, com a assinatura de todos os discentes envolvidos, técnicos administrativos, docentes, orientadores e supervisores relacionados a essa prática ou estágio. Vejam que essa possibilidade ela pode começar antes do plano de retorno, mas é uma situação excepcional, devidamente fundamentada. Lembrando que isso já era previsto no artigo 19 da resolução 024, certo? A única peculiaridade que nós abriremos um processo PEN específico para isso é que está podendo ser executada dentro do UFSM desde que justifique esse caráter de excepcionalidade. Nós já temos algumas práticas e estágios que são executados, certo? Justificando e com todo o cuidado de biossegurança. Então esse é o cenário de uma possibilidade híbrida, também da possibilidade do calendário suplementar quando do plano de retorno e dessas situações excepcionais devidamente justificadas para a continuidade das atividades. Então, nesse sentido, a gente esclarece os elementos da Resolução 024 de 2020, principalmente essas últimas atualizações, esses acréscimos de artigo que nós tivemos dentro da resolução, e a aprovação do calendário, da continuidade do calendário em rede 2021.1, com início programado para 12 de abril, e também o encerramento dessas atividades em meados de julho. Então, nós agradecemos a atenção de todas e todos, e a Pró-Reitoria de Graduação se coloca à disposição para esclarecimento de dúvidas, para elaboração de reuniões, para que a gente possa continuar tranquilamente as atividades.